Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos hoje a celebrar a festa de dois apóstolos, São Pedro e São Paulo. São normalmente conhecidos pela Igreja como os dois grandes pilares da Igreja, porque Pedro foi escolhido por Jesus para ser aquele que, tendo as chaves do reino dos céus, o que ele abrir aqui na terra, também lá no céu está aberto. O que ele fechar aqui na terra, também lá no céu está fechado, como nós acabamos de ouvir juntos no Evangelho. Este sinal das chaves significa autoridade, significa poder, significa pastoreio, significa coordenação, significa administrar, significa consolar, abençoar e santificar o santo povo de Deus. E o nosso Pedro, nos nossos dias, Pedro de hoje, na igreja, se chama Bento XVI. E Bento XVI não trabalha sozinho, ele trabalha com os seus colaboradores. Nessa lógica de anunciar o Evangelho, de trabalhar, de governar e santificar, também se encontra uma segunda pessoa que juntas trabalham e trabalharam para o mesmo ideal, que é a construção, a santificação do povo de Deus. E essa segunda pessoa se chama Paulo. Paulo, numa primeira fase, ele era perseguidor número 1 da igreja. Mas quando aprove a Deus escolhê-lo para ser o anunciador do Evangelho, Paulo, que se chamava Saulo, muda completamente de vida, de atitudes e de comportamentos e se converte num anunciador número 1 do Evangelho. Paulo, que era Saulo, passa a ser o apóstolo das gentes, o apóstolo dos pagãos, aquele que, como nós ouvimos na segunda leitura, ele próprio dá o testemunho. Paulo estava preso e via que dentro em breve haveria de morrer, haveria de ser sacrificado. E então escreve a carta para os cristãos de hoje, que somos nós, dizendo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Agora só me resta uma coisa: receber a coroa da imortalidade, receber a coroa da vitória. Deus me assistiu, Ele sempre cuidou de mim, Ele me livrou das mãos daqueles que eram perseguidores, daqueles que eram os meus inimigos. Deus é o Todo-Poderoso e eu sei que Ele me premiará por tudo aquilo que eu fiz. E nessa mesma lógica de Paulo, que dá por cumprida a sua missão, encontramos na primeira leitura Pedro, que estava preso, prestes a morrer, e ele então escreve para nós, encorajando-nos. Como é que aconteceu? Os portões fechados, com segurança máxima, mas aparece um anjo na prisão,
arrebentam-se as correntes, abre-se o primeiro portão, o segundo portão e o terceiro portão, e estão para fora. E Pedro, que parece que julgava estar em sono, julgava estar sonhando, quando chega para fora, a ficha cai e ele faz aquela afirmação: agora sei que Deus me enviou o seu anjo para me livrar da cadeia, da prisão. Duas coisas podemos ver nessa atitude de Pedro. Primeiro é a fidelidade, porque Pedro foi escolhido devido àquela afirmação. Quando Jesus perguntou o que as pessoas dizem sobre quem é o Filho do Homem, cada um foi dizendo. Uns dizem que Elias, outros dizem que é Jeremias, alguns outros dizem que é um dos profetas que estava morto e agora ressuscitou. E Jesus virou o cano para eles e diz: agora, o que vocês dizem sobre mim? Quem sou eu para você? E Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. Então essa resposta certeira de fé em Jesus, o Filho do Deus vivo, fez com que Deus mandasse o seu anjo para livrar Pedro da prisão. Essa é a primeira forma de entendermos esse texto. A segunda forma de entendermos este texto é a solidariedade da comunidade. Enquanto Pedro estava preso, o que a comunidade estava fazendo? Nós ouvimos na primeira leitura, a comunidade estava em oração. Há a importância da comunidade que reza junta pelos seus pastores. A importância dos fiéis rezarem pelas lideranças na nossa comunidade, pelos ministros de comunhão, pelos nossos catequistas. Estamos hoje a celebrar o dia da catequese. E nós hoje estamos também dizendo a Deus que, Senhor, receba, fortaleça, fortifique os pés, os pensamentos e os sentimentos dos nossos catequistas, para que as nossas crianças aprendam de verdade. A necessidade, quando a comunidade reza, Deus escuta a nossa oração, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estou no meio deles. E eu posso fazer milagres, eu posso curar, eu posso libertar, eu posso transformar, eu posso dar vida. Por isso é que, como no dia do domingo, a comunidade se reúne para rezar uns pelos outros. Para que Deus, não somente esse Deus que não é só meu, como diz Paulo, esse Deus que não me vai premiar só a mim, mas vai premiar a todos aqueles, a todas aquelas pessoas que se reúnem no dia do domingo para invocar o santo nome de Deus, para todos aqueles que cada dia que passa vão respondendo a pergunta: quem é Jesus para você? Então Pedro se beneficia da força da oração da comunidade e o milagre acontece. As portas se abrem e ele vai para fora. Afinal, é necessário que você e eu contemos com a oração dos outros, contemos com a colaboração dos outros, contemos com a ajuda dos outros, contemos com a solidariedade dos outros, porque sozinhos nós não somos nada. Aliás, quando alguém está preso, só pode sair da prisão por alguém que está fora. Só quem está fora da prisão que pode libertar quem está dentro da prisão. Porque quem estiver dentro da prisão não se consegue libertar a si mesmo. E por isso é que quando alguém está na prisão, a família arranja um advogado. A família corre atrás procurando quem é que vai fazer com que o nosso filho, a nossa filha saia da cadeia, do presídio. E o que vai fazer com que o seu filho saia da prisão, ou você se liberte deste vício, ou daquele outro problema, é a força da oração. A força da oração dos outros, a força da oração da comunidade, que como hoje estamos aqui rezando. Aliás, nas intenções de missa nós colocamos aqui: vamos rezar pelo fulano de tal, vamos rezar pela fulana de tal, vamos rezar por esta situação, vamos rezar pela saúde do fulano, vamos rezar pela saúde da fulana. Tudo isso é para quê? Para que, como Pedro foi salvo, como Pedro foi libertado graças à oração da comunidade, a nossa oração também possa produzir efeitos sobre a pessoa por quem estamos a celebrar.
Então esta é a importância da oração comunitária, da reunião e da participação da missa. Muitas pessoas dizem, eu rezo sozinho, não preciso de ir à igreja. Mentira sua. É tolice, é bobagem dizer que eu devo ficar em casa porque eu falo com Deus diretamente. Deus se serve de pessoas da oração da comunidade para nos ouvir, para nos atender. E por isso é que Ele instituiu a igreja, que tem como cabeça Pedro, que tem como colégio os apóstolos, e esses apóstolos no nosso dia são os bispos. E nós só somos igreja quando estamos unidos a Pedro, que Bento XVI hoje, quando estamos unidos aos bispos. Embora nós aqui na diocese não tenhamos bispo, nós temos um administrador diocesano. Nós temos uma CNBB, que é a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. Nós temos os dicastérios lá em Roma, que tem São Prefeito, tem vários arcebispos, vários cardeais. Esse é responsável por essa pastoral, aquele outro é responsável por aquela outra pastoral. E essa organização hierárquica da igreja, que começa lá de Roma até aqui, continua aqui na nossa comunidade. Juntos possamos então tornar a nossa igreja mais viva, participativa, consciente dos seus direitos e das suas obrigações. E de modo muito particular, irmos respondendo à pergunta: quem é Jesus para você? E a resposta a essa pergunta vai determinar o seu futuro. Pois tudo que estiver aberto aqui na terra, lá também estará aberto. Tudo que estiver fechado aqui na terra, lá também estará fechado. Essa é a certeza que Jesus deu a todos nós, através da responsabilidade que Ele incumbiu a Pedro. Vamos então, com muita fé, com muita confiança e esperança em Deus, que nos há de premiar quando tudo se consumar em todos, proclamar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na solenidade de São Pedro e São Paulo, pedras fundamentais da Igreja, supliquemos ao Senhor dizendo: favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Senhor, vós rezastes por Pedro, confirmai a vossa Igreja, para que não esmoreça na fé, vós pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Vós deste a Pedro, o primado da Igreja, iluminai o Papa e todos os ministros, vós pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Guardai, ó Deus, o vosso povo, o povo que vos busca. Dai-lhe, por intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, coragem e fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.